Gregos e sua origem proto-eslava. Tema curioso, hein? Olá, nobres amigos! Eu sou Lucas Docas, o Príncipe Exilado, e neste vídeo aqui falarei para vocês sobre os gregos e sua origem proto-eslava. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu fiz aquele vídeo sobre os 5 povos europeus, ficou uma dúvida na cabeça de muita gente. Tá, Docas, você falou dos eslavos, dos nórdicos, dos latinos, dos germânicos e dos celtas, mas e os gregos, que eles são? Então, os gregos... Naquele vídeo eu deixei meio classificado como eslavos, mas como uma coisa à parte dos eslavos. Até porque acredito que essa seja de longe a melhor posição que a gente pode ter a respeito dos gregos. Porque quer queira ou quer não, os gregos têm uma origem em comum com os eslavos. Mas chamá-los de eslavos é um equívoco, porque eles têm diferenças. Em algum momento, enquanto os eslavos ainda eram proto-eslavos, os gregos se separaram como uma coisa própria. Ou seja, são povos que têm uma raiz em comum, uma raiz muito forte em comum, tanto você pega pelas letras, pela forma de falar, até por questões fenótipas e físicas do povo, pela própria região onde vivem, ou de onde vieram os povos ancestrais. Mas ao mesmo tempo você consegue notar que há uma diferença nítida dos gregos para os demais eslavos, a ponto de você ficar meio assim em cima do muro. Eu classifico isso como eslavo ou não? E aqui que entra a explicação. Então, os gregos, assim como os eslavos, têm origem no mesmo grupo étnico de indo-europeus, que são, por essência, os arianos. Aqueles que vêm migrando da região de Aral. Ou seja, vieram dos mesmos povos. Vamos dizer assim, existiam esses povos aí, e deles surgiram alguns deles que eram os proto-eslavos. Proto-eslavos significa que eram povos que ainda viriam a ser os eslavos. Mas neste momento ainda não estavam com toda aquela cultura, linguística e todo o resto evoluído a ponto de serem eslavos em si. Mas era alguma coisa que caminhava para vir a ser os eslavos. E estes povos saíram lá da região de Aral, lá entre o Mar de Aral e o Mar Cáspio, para virem habitar as planícies da Ucrânia. No passado eles saíram disso. Em uma era ainda bem antes de Roma. E lá eles começaram a se estabelecer e se desenvolver. Porém, uma parte desses grupos aí que começaram a se desenvolver nessa região da Ucrânia, que veio lá da região de Aral e todo o resto, migrou para o sul. Ali para o sul dos Balcãs e foi colonizar o que hoje atualmente é a Grécia. Eles chegaram em ondas diferentes, de tanto que todo mundo estudou na história o que foram os jônios, dórios, não sei das quantas lá. Eu nem lembro todos os nomes aí de indo-europeu que deu origem aos gregos. Mas podemos dizer que na verdade foram partes desses grupos que estavam estabelecidos na Ucrânia que foram aos poucos migrando para a Grécia. Eles estavam vindo do Mar de Aral ali, daquela região, estabeleceram na Ucrânia, começaram a desenvolver alguma coisinha e de lá alguns foram para a Grécia, em um período onde se dividiu o período histórico com pré-histórico. Neste momento, a Grécia começou a se formar como uma cultura à parte, enquanto os que permaneceram ali naquela região da Ucrânia, as planícies ucranianas, dos Cárpatos, na divisa com a Romênia, entre o Dníper, o Vístula, na Polônia, começaram a se desenvolver de outra forma. Porém, os elementos ancestrais que vinham da ancestralidade comum que eles tiveram juntos permaneceram os mesmos. Então, enquanto ali se desenvolviam os eslavos, e ainda não eram eslavos completamente quando os gregos se formaram gregos, os gregos estavam se formando. Porém, é aquela coisa, alfabetos em comum, ou melhor, embora não fossem exatamente iguais aos alfabetos, o alfabeto eslávico antigo tendia a ser semelhante ao grego, porque herdou alguns traços da ancestralidade do que veio o alfabeto grego. Os conhecimentos de forja e domínio de metais, assim como o domínio da pedra, também veio desses ancestrais comuns, de tanto que os gregos construíam as colunas em mármore, né? Os eslavos tinham trabalhos mais rústicos, em pedra ou em madeira. Eles também talhavam muito bem a madeira, a ponto de fazer colunas de madeira lindas. Nesse período ainda pré-romano e romano, talvez. Então, elementos da ancestralidade foram herdados em comum. Isso explica muito das semelhanças que os gregos têm com os eslavos. Mas quando você olha os gregos, você começa a pensar, os gregos já não se parecem tanto com os eslavos. Tem suas semelhanças? Tem, mas há meio que uma unidade no que é ser eslavo. E os gregos não entram nela tão bem assim. Os macedônicos até entram, até tem alguns traços mais próximos, porque os macedônios já começam a vir de migrações desses proto-eslavos, já se tornando os eslavos primitivos. Porque os macedônios surgiram depois dos gregos comuns. Então já começam a vir de migrações que já começa a ter essa pegada eslava um pouco. Embora ainda é uma coisa mais primitiva, então os macedônios já começam a ser um elo intermediário entre gregos e eslavos. E aqui fica uma explicação bem lógica.
talvez possamos, para efeito didático, assim, na hora de falar de 5 grupos étnicos europeus, até tentar aglutinar os gregos aos eslavos, por causa dessa origem em comum, dessa ancestralidade em comum, preservam alguns traços incomuns. Porém, ao mesmo tempo, é nítido o quanto os gregos se separaram disso e se tornaram uma coisa própria. Então, sim, os gregos são um povo completamente à parte. Só que tem uma curiosidade nisso. Os gregos influenciaram muito o que são os romanos, porque os romanos eram um povo mediterrâneo lá, entre os demais etruscos lá da Península Itálica, quando surgiram. E no passado, Roma foi uma colônia grega, ou foi uma zona de mescla com gregos. E nisso, eles até herdaram características como o alfabeto e algumas pronúncias. Mas é só uma pequena curiosidade essa parte, porque no fundo, a gente sabe que Roma acabou evoluindo de uma forma completamente diferente, embora tenha herdado algumas características desse contato com os gregos, mas tornou uma coisa própria também. E uma coisa própria que influenciou muitos povos. Cabe um vídeo só para explicar isso, talvez. Então, bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe seu joinha, porque ajuda muito a gente aqui do canal. Não é inscrito, por favor, se inscreva, ajuda mais ainda. Ah, e gostou desse vídeo e acha que ele é um conhecimento útil para alguém? Então, por favor, compartilhe ele com a pessoa. Além de nos ajudar, estará difundindo conhecimento. Obrigado e até a próxima.